Bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje nós teremos mais alguns exercícios resolvidos sobre o tema gases. Antes dos exercícios, aquela nossa breve revisão dos principais conceitos. Nós falamos sobre o estado de um gás e as três variáveis que representam o estado do gás são pressão, volume e temperatura. Nós já vimos que a pressão que um gás exerce sobre as paredes do recipiente que o contém pode ser calculada através da expressão 1/3 de massa vezes a velocidade ao quadrado das moléculas dividido pelo volume que ele ocupa. Que a energia cinética de um gás é calculado pelo produto de 3 meios vezes o número de mols vezes R, que é a constante universal dos gases, vezes a temperatura em grau Kelvin. E vimos as principais transformações dos gases, as transformações isotérmicas, isobáricas e isométricas. Nas transformações isotérmicas nós temos temperatura constante, nas isobáricas pressão constante, nas isométricas volume constante. E aí nós temos aqui, para cada uma delas, nós temos a lei de Boyle, P vezes V é uma constante, então P1V1 igual a P2V2. Aqui nós temos a lei de Charles Gay-Lussac, onde V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2, uma constante. E na última aqui, nas transformações isométricas, nós temos volume constante, P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2, que é a lei de Charles. Nós temos de maneira mais geral a equação de Clapeyron. Da equação de Clapeyron eu consigo derivar a lei geral dos gases perfeitos. Basta eu transportar o R para o lado de cá dividindo e eu fico com P vezes V sobre T igual a constante, porque N e R são constantes, quando não há aumento nem redução da massa dentro do recipiente, ou seja, N, número de moles, é constante. E aí, desta equação aqui da lei geral dos gases perfeitos, eu tenho condições particulares. Quando temperatura, pressão ou volume são constantes, eu consigo simplificar esta fórmula aqui e vocês chegam nessas três condições aqui. Exercício número 6. Eu tenho aqui um botijão de gás. Nesse botijão de gás o volume não pode variar, porque ele é um recipiente metálico. E se ele for tirado do ambiente arejado, onde a pressão interna dele é de 3 atmosferas e a temperatura era de 15 graus Celsius, e ele for colocado sob o sol, onde a temperatura é de 39 graus Celsius, supondo que o gás seja ideal, qual será a pressão após essa transformação? Então eu tinha aqui o meu botijão de gás, ele estava a 15 graus Celsius, eu coloquei o botijão no sol, a temperatura dele se elevou, passou a ser 39 graus Celsius, e aí eu tinha alguns dados. Primeiro, volume 1, volume 2 é constante, a pressão inicial era 3 atmosferas, ou 3 vezes 10 a quinta Pascal, a temperatura inicial era 15 graus Celsius, ou seja, 288 Kelvin. Temperatura, depois dele ficar no sol, temperatura 2 foi para 39 graus Celsius, ou seja, 312 Kelvin. Nós sabemos a nossa querida amiga equação de Clapeyron aqui, que na sua versão de lei universal dos gases fica PV sobre T igual a constante. Então aqui a gente já pode calcular P1V1 sobre T1 igual a P2V2 sobre T2. V é constante, então ele vai embora da equação. P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2. A pressão inicial era 3 vezes 10 a quinta. A temperatura inicial era 288. A pressão final é o que a gente quer descobrir, mas a gente sabe que a temperatura 2 é 312. Então, fazendo essas continhas aqui, a gente fica que a pressão 2 é 312 dividido por 288 vezes 3 vezes 10 a quinta. Isso aqui é igual a 3,25 vezes 10 a quinta. Ou seja, a pressão que o gás fica quando existe o aumento da temperatura para 39,
é de 3,25 vezes 10 a quinta pascal, ou 3,25 atmosferas. Exercício número 7. Eu tenho aqui 1 mol de gás perfeito, a temperatura de 0 graus Celsius, e sob a pressão de 1 atmosfera, ocupa um volume igual a 22,4 litros. E a pergunta que ele tem aqui, qual seria o volume ocupado por 5 mols deste mesmo gás, se ele estivesse a 100 graus Celsius e sob a pressão de 1 atmosfera? Então vamos lá. Eu tenho aqui um recipiente, este recipiente está submetido a uma pressão, tem um determinado número de moles, um determinado volume e uma determinada temperatura. Depois disso, o que acontece? Eu aumento o número de moles aqui, ele tem um número de moles igual a N2, eu tenho um novo volume, uma nova temperatura e uma nova pressão. Vamos ver o que ele coloca aqui. Número de moles igual a 1, a gente já tinha aqui, ó, N1 igual a 1, que era 1 mol de gás perfeito. Temperatura inicial era 0 graus Celsius, 273 Kelvin. Nesta pressão, 1 atmosfera, ele ocupava um volume de 22,4 litros, que é 22,4 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. Eu aumentei, né, a quantidade de gás aqui, então N2 igual a 5 mols. A temperatura 2 eu também aumentei, passei para 100 graus Celsius. E a pressão continua a mesma, pressão de 1 atmosfera. Nós sabemos que PV igual a nRT, veja que neste caso o N é diferente, N1 é diferente de N2. Então a gente tem que PV sobre NT igual a R, que é a constante universal dos gases. Então agora a gente já pode colocar aqui na nossa equação. P1V1 dividido por N1T1 igual a P2V2 dividido por N2T2. P1 vai embora com P2 porque elas são iguais. Sobra V1 dividido por N1 vezes T1 igual a V2, que é o que a gente está querendo saber, dividido por N2, que é 5, e temperatura 2, que é 373. Fazendo essas continhas aqui, a gente chega que V2 é igual a 153 vezes 10 a menos 3. E isso aqui, o que significa isso? Isso aqui são metros cúbicos, ou seja, 153 litros é o volume ocupado agora por esta nova quantidade de gás nessas novas condições de temperatura e pressão. Exercício número 8. Uma pessoa abre a geladeira, verifica o que há dentro dela e depois fecha a porta da geladeira. Em seguida, ela tenta abrir novamente a geladeira, mas ela só consegue fazer isso depois de exercer uma força mais intensa do que a habitual. Por que isso acontece? Primeiro, opção, volume do ar dentro da geladeira diminuiu. Não gosto dessa resposta porque o volume de ar dentro da geladeira não diminui, né? O volume dentro da geladeira permanece constante, a geladeira tem sempre o mesmo tamanho. O motor da geladeira está funcionando com potência máxima? Isso aqui não atrapalha, não afeta em nada. O fato do motor estar trabalhando mais ou menos, ele estar ligado ou desligado, não vai funcionar, não vai alterar a força que eu tenho que fazer para abrir a geladeira. A força exercida pelo ímã fixado na porta da geladeira aumenta? Não, o ímã não tem nada a ver com eu abrir a quantidade de vezes que eu abro. O ímã sempre vai exercer a mesma força. A pressão no interior da geladeira está abaixo da pressão externa. Vamos verificar aqui. O que acontece na hora que eu abro a geladeira? Eu abro a geladeira, o ar frio da geladeira sai, o ar quente entra. Então o ar que está dentro da geladeira, ele passa a ser mais quente. Na hora que eu fecho essa porta, o que acontece? A geladeira começa a trabalhar e começa a diminuir a temperatura do gás. Na hora que eu diminuo a temperatura do gás, o que acontece com o volume? No caso da geladeira, não acontece nada porque o volume não muda. Mas o que acontece com a pressão? Na hora que eu diminuo a temperatura, a pressão dentro da geladeira diminui também. Então, a pressão interna da geladeira fica abaixo da pressão externa da geladeira.
e isso faz com que eu tenha que fazer mais força. Então aqui no caso eu gosto mais dessa resposta letra D por enquanto. Vejamos a última. Temperatura no interior da geladeira é inferior ao valor existente antes dela ser aberta. Não, aí a temperatura no interior da geladeira é a maior normalmente, né? Logo depois que você abriu, ela está mais quentinha porque saiu o ar frio e entrou o ar quente. Então aqui a gente viu que A, B, C são falsos, D é verdadeiro, E é falso. Resposta correta, letra D. Exercício número 9. Vamos lá. O ar atmosférico pode ser utilizado para armazenar o excedente de energia elétrica gerada no sistema elétrico, diminuindo seu desperdício por meio do seguinte processo. Água e gás carbônicos são inicialmente removidos do ar atmosférico e a massa de ar restante é resfriado até 198 graus Celsius. Presente na proporção de 78% dessa massa de ar, o nitrogênio gasoso é liquefeito, ocupando um volume 700 vezes menor. A energia excedente do sistema elétrico é utilizada nesse processo, sendo parcialmente recuperada quando o nitrogênio líquido exposto à temperatura ambiente entra em ebulição e se expande, fazendo girar as turbinas que convertem energia mecânica em energia elétrica. Então vamos lá, vamos ver se a gente entendeu tudo que ele falou aqui. Eu uso energia elétrica, eu aperto o ar, né? Eu comprimo e vou tirando energia do nitrogênio até que ele se vire líquido e fique num volume bem pequenininho. Na hora que eu quero usar essa energia de novo, eu simplesmente abro este recipiente, o nitrogênio absorve calor, ele se expande, ele evapora e empurra as turbinas gerando energia elétrica. Então vejamos o que ele pergunta aqui. No processo descrito, o excedente de energia elétrica é armazenado em que etapa? Ele é armazenado quando eu expando o nitrogênio durante a ebulição? Não, aqui é a hora que eu recupero a energia elétrica. Então, nesta etapa aqui, eu não estou armazenando, eu estou recuperando a energia elétrica que foi armazenada. Na absorção de calor pelo nitrogênio durante a ebulição? Também não. Neste pedaço aqui eu estou fazendo a expansão do nitrogênio, ela faz parte da recuperação da energia elétrica. Realização de trabalho sobre o nitrogênio durante a liquefação. Aqui eu já gosto. Para que eu liquefaça o nitrogênio, eu preciso realizar um trabalho de compressão sobre o nitrogênio e eu preciso retirar energia dele. Último aqui, não, penúltimo, retirada de água e gás carbônico da atmosfera antes do resfriamento? Não, neste pedaço eu não estou armazenando nada, eu só estou separando os componentes do ar atmosférico. Último item, liberação de calor do nitrogênio para a vizinhança durante a liquefação. Neste processo aqui não, eu ainda não estou... Ele faz parte aqui, mas não é... Na hora que, como ele está liberando o calor, não é através da liberação de calor que eu armazeno energia elétrica. Eu armazeno energia elétrica aqui na hora que eu estou realizando o trabalho sobre o nitrogênio durante a liquefação. Então, resposta que eu mais gosto aqui, resposta correta C. Exercício número 10. Vamos ver aqui, nós temos uma figurinha. E aqui o que ele nos diz? Ele diz que em um sistema de pistão contendo um gás, como mostrado na figura, então veja bem, aqui eu tenho um pistão, eu tenho uma chapa de aquecimento aqui embaixo, então eu consigo aquecer o gás que está aqui. Na hora que eu aqueço o gás, ele se expande, essa altura aumenta, e eu tenho sempre um objeto aqui, como esse objeto tem sempre o mesmo peso, então aqui a pressão ela é mantida constante nessa transformação. Então, sobre a extremidade superior do êmbolo, pode se movimentar livremente sem atrito, encontra-se o objeto, que é esse aqui que a gente estava descrevendo. Através de uma chapa de aquecimento, é possível fornecer calor ao gás e, com o auxílio de um manômetro, medir a sua pressão. Então, aqui é a chapa de aquecimento, aqui está o manômetro, eu consigo medir a pressão interna aqui do gás. A partir de diferentes valores de calor fornecido, considerando o sistema como hermético, ou seja, não entra e nem não sai gás aqui, ele é fechado, o objeto elevou-se em valores ΔH, essa aqui é uma delta altura, como mostrado no gráfico.
foram estudados separadamente quantidades equimolares de dois diferentes gases denominados M e V. Então aqui a gente tinha o mesmo número de moles dentro do cilindro, tanto para o gás M quanto para o gás V. Um sistema de pistão contendo um gás. Então vamos lá. Nesse sistema de pistão, o que ele nos pergunta aqui? A diferença no comportamento dos gases no experimento decorre do fato de o gás M em relação ao gás V apresentar o quê? Veja aqui que ele tem um diferente comportamento. Eu forneço uma determinada quantidade de energia. Aqui ó, a pressão, né, ou ΔH, que é decorrente da pressão, aumenta menos no gás V e no gás M o ΔH aumenta mais. E ele pergunta por que isso acontece. Pela maior pressão de vapor? Não. A pressão de vapor está associada à evaporação do gás. Aqui o gás já está evaporado. Menor massa molecular? Também não. A gente tem o mesmo número de moles aqui nos dois casos. Maior compressibilidade? Não. Maior energia de ativação? Isso tem a ver com mudança de estado e reações químicas. Não tem nada a ver com nossos estudos dos gases. Menor capacidade calorífica. Vamos ver aqui, ó. A diferença de comportamento nos gases. Quando o gás M, né, olha, eu forneço uma quantidade de calor, ele reage mais rapidamente. Então, a capacidade dele de absorver calor é menor do que a capacidade de absorver calor do gás V. Então, realmente, o gás M tem uma menor capacidade calorífica. Lembre-se, né, capacidade calorífica está associada com a resposta que o gás tem, né, a elevação de temperatura que o gás sofre devido a uma determinada quantidade de calor. Quanto maior a quantidade de calor fornecida, maior a elevação de temperatura. Como este aqui é mais sensível, ele tem uma menor capacidade calorífica. Então, resposta correta, letra E. Espero que vocês tenham gostado dos exercícios de hoje. Se vocês ficaram com alguma dúvida, entre em contato conosco ou envie-nos uma mensagem. Reveja também as videoaulas com a teoria. Um grande abraço.